Agora indo direto para Brasília, a gente vai falar sobre a taxa de juros aqui do Brasil, né? A taxa Selic, que voltou a ser criticada pelo presidente Lula nessa semana em agenda na Europa, em Portugal. Ele citou o Banco Central, criticou a taxa que está em 13,75%, salvo engano, desde setembro do ano passado. É o maior patamar desde 2016, o maior juro real do mundo. E o presidente criticou a dificuldade de movimentar a economia com uma taxa de juros tão alta. Ninguém pega dinheiro emprestado a 13,75, foi o que Lula disse durante uma das várias, ou um dos vários discursos que fez em Portugal. Hoje, o presidente do Banco Central falou no Senado. Ele foi convocado, o Campos Neto, para falar sobre a política monetária do Banco Central, defendeu a autonomia do Banco Central e falou sobre o contraponto da taxa de juros, né? Aqui no Brasil a gente usa os juros para controlar a inflação. Uma outra coisa que bota bastante medo nos brasileiros, porque mexe diretamente com o nosso custo de vida, mexe diretamente com as nossas contas. Vamos lá para Brasília para saber o que o Roberto Campos Neto falou aos senadores sobre isso. O Rafael Procópio é quem está aqui com a gente e tem as informações. Diga aí, Rafael, boa tarde para você. É isso, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou aí os motivos que levaram o Comitê de Política Monetária a manter a taxa de juros básica da economia, chamada taxa Selic, que a gente tanto ouve falar, no patamar de 13,75% ao ano, informação que você trouxe aí mais cedo. Em outro ponto, Campos Neto afirmou que há um desejo político pela queda de juros, mas que em uma análise técnica as condições para essa redução ainda não foram apresentadas. Durante essa comissão, como você bem disse no Senado, o presidente do Banco Central destacou que se a instituição tivesse parado de subir os juros no ano passado, durante as eleições, a inflação teria chegado a 10% e detalhou que pode auxiliar na diminuição deste patamar. O Palácio do Planalto interpretou a fala como uma sinalização de que a taxa básica de juros, a Selic, pode não cair em um curto prazo. E agora, quando voltar da Europa, o presidente Lula deve cobrar da equipe econômica alternativas que possam compensar a política monetária. Ontem, como você bem disse, num evento com empresários lá em Portugal, Lula voltou a criticar essa questão. E nesse momento está também em agenda agora em Madrid. De acordo com interlocutores aí do presidente da República, uma saída seria baixar os juros praticados por bancos públicos, como o caso da Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O fato é que, além dessas alternativas, o presidente da República tem feito duras críticas a essa gestão de Campos Neto, como a gente tem acompanhado aí, ele que está nessa função aí desde 2021. Para ele, a Selic, para o presidente da República, a Selic já poderia ter diminuído e o principal argumento de Lula é de que o atual patamar prejudica em muito o crescimento do país. Aliados aí do presidente da República, também integrantes do governo federal, têm repetido essas críticas feitas ao Banco Central. Durante essa comissão, agora sim vamos trazer uma fala do presidente do Banco Central, ele voltou a enfatizar que a Selic acima dos 3% é necessária para conter a inflação e destacou a importância de juntar o social e o fiscal. Vamos ouvir. Eu acredito que dá para ter equilíbrio fiscal com o social, não tem como ter equilíbrio no país sem ter equilíbrio social, mas a gente tem um volume de recursos limitado e é preciso fazer isso de tal forma que não passe a percepção, né, que a trajetória de dívida é descoordenada, porque se as pessoas não quiserem emprestar dinheiro para o governo, que é o maior endividado, quem vai sentir é toda a sociedade, né? Para a gente entender um pouco dessa queda de braço entre governo federal e Banco Central, vale a gente destacar que Roberto Campos Neto foi indicado para esse cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e desde 2021, como a gente estava trazendo mais cedo, foi sancionada uma lei aí que dá a autonomia para o Banco Central. Além disso, a instituição não era autônoma e o presidente da República podia substituir, antes disso, é claro, o presidente da República podia substituir o presidente do BC a qualquer momento. Porém, agora, o presidente do Banco Central tem um mandato aí de 4 anos, ou seja, vai ser necessária aí uma conversa maior entre o governo federal e o Banco Central, e principalmente o Ministério da Fazenda, para poder arrumar toda essa questão aí que trata de todas as questões fiscais brasileiras, Ana. É isso aí. Agora, só para a gente fechar, Rafael, essa fala do presidente do Banco Central aos senadores, ela foi absolutamente informal, né? Ou tem alguma formalidade, é parte de algum processo em relação a essa questão dos juros? Bom, essa aí a gente já vai ter mais uma questão de como essas coisas vão ser percebidas a partir
desse momento. Essa fala foi dita, assim, em comissão mais cedo, não foi nada, como a gente costuma dizer, em off, e agora... Não é um depoimento, né? Ele foi chamado para bater um papo com os senadores, é isso? Tá. Exato, como a gente tem visto, inclusive, outros membros do governo federal, na Câmara dos Deputados principalmente, alguns ministros, testando aí não esclarecimentos, mas sim dizendo as políticas que estão adotando. Aí a gente viu, por exemplo, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, o ministro da Justiça, enfim, foi mais ou menos nessa questão. Aí agora é ver como é que isso vai ser percebido pela ala da oposição e principalmente pela ala governista, que, como a gente disse agora, está batendo cabeça um pouco, principalmente com essa taxa, com essa questão da taxa Selic aí. Entendido. Pelo que o Banco Central está deixando bem claro, não vão ser vencidos no discurso, né? O governo vai ter que apresentar resultado, queda de inflação, por exemplo, para ver se esses juros começam a cair, como o governo está desejando também. Rafael Procópio ao vivo com a gente direto de Brasília. Obrigada, viu, Rafael? Bom trabalho aí para você. Valeu, Ana. Qualquer coisa é só chamar. Chamaremos. Valeu.